Você já ouviu falar de macacos voadores? São aqueles personagens que são utilizados pelos narcisistas para levar informações a respeito da sua vítima para o narcisista após o descarte ou após o colapso narcisista que ele sofreu. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse tema. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisismo, ele é um fenômeno complexo que acontece com indivíduos com transtorno de personalidade e que é caracterizado pela grandiosidade, pela necessidade de admiração, de validação, e que muitas vezes segue um ciclo de vida em que é denominado abuso narcisista. O narcisista, ele inicia com a idealização, passa para a desvalorização e, por fim, o descarte. É nesse momento do descarte que pode ser negativo ou pode ser positivo. Quando ele é negativo, o narcisista ele sofre o colapso e se isola e vai viver uma vida reclusa até sentir vontade de voltar ou a necessidade de voltar pela carência de suprimento. No lado negativo é quando o narcisista ele decide verdadeiramente tomar uma posição e não querer mais saber daquela vítima porque ela não está mais oferecendo suprimento narcisista para ele. E aí ele vai em busca de novas fontes de suprimento. Mas não pense que ele sai e se esquece, porque o narcisista patológico, quando larga a sua vítima, ele não esquece a sua vítima. Porque ele tem uma carência muito grande de validação e ele precisa dessa vítima. Mesmo que ele tenha feito tudo aquilo ou que ela tenha feito tudo contra ele, ele vai querer permanecer com ela. Então, a partir do momento em que ele sai do relacionamento ou é deixado no relacionamento, eles mantêm uma certa linha de comunicação ou monitoramento da sua vítima. O narcisista, ele tem o desejo de voltar após sair da vida da vítima. E para isso ele vai usar todo e qualquer tipo de subterfúgio para aproximar-se novamente da sua vítima. Só que no caso em que ele deixou a vítima, deu descarte para a vítima, ele quer reaproximar-se porque ele acha com certeza de que ela vai estar ali esperando devido à sua fragilidade, devido à sua dependência emocional dele. E é verdade, ela está realmente arrasada e vai recebê-lo com todas as condições e atenções que ele gostaria de receber. Por outro lado, se ele sofreu um descarte, ou seja, ele foi exposto e criou-se ali aquele clima desfavorável que causou o colapso narcisista, então ele, após um período de isolamento, isolamento social, isolamento emocional, ele tenta voltar a praticar o hoovering. Só que ele não vai fazer isso de cara limpa. Ele vai se armar de todos os meios possíveis para que essa vítima tenha a condição de recebê-lo
conforme ele determina. Então, ele vai criar um ambiente em que, na estratégia dele, ele vai precisar de novas informações, como, por exemplo, como está você? Eu preciso saber da sua vida. Então, essa ideia geral faz com que ele use intermediários para chegar até sua vítima. Esses intermediários são chamados macacos voadores, que são pessoas, muitas vezes, do círculo de amizade da vítima e dele também. Ou são manipuladas, ou são pessoas que, de alguma forma, devem algum favor a ele. Então ele vai fazer de tudo para se aproximar. Esses chamados macacos voadores são os assuntos que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Se esse assunto te interessa, se você acha interessante, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, chame pessoas para assistir também esse vídeo, mostre esse vídeo para outras pessoas. Ele é simples, às vezes feito parecendo que é de improviso, mas não, nós estamos trabalhando com o material que nós temos, estamos começando, mas a informação que queremos passar para você é muito importante. E por isso não dá para perder tempo, eu tenho que passar para vocês essa informação para ajudar o maior número de pessoas possível. Ok? Então, vamos ao primeiro tipo de movimento que ele faz. Eu vou apresentar 3 aqui no vídeo de hoje. Tem alguns outros, mas para mim basta esses 3 para que você possa compreender. Então, o primeiro dele, a intenção que o narcisista tem em usar os macacos voadores, a primeira condição é reatar o relacionamento perdido. Como ele faz isso? Transmitindo mensagens que muitas vezes são mensagens que demonstrem algum tipo de arrependimento, de amor. Né? Ele pede para as pessoas chegarem até você e dizer, olha, diga a ela que eu ainda amo, diga a ela que eu não sei viver sem ela, diga a ela que eu cometi um erro em deixá-la. Ou então, se ele sofreu o descarte, né, com a crise que ele passou, ele vai dizer, olha, tudo isso eu perdoo ela. Diga a ela que eu quero viver com ela, embora eu tenha meus defeitos, mas eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa boa. E vai usar amigos, vai usar família, vai usar colegas de trabalho para fazer com que essa vítima se sinta na obrigação, visto que ela é uma pessoa empática, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que quer, embora seja sofrida pelas experiências que teve com ele, é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, inclusive gosta até de ajudar a ele mesmo. Então ele se apropria dessa condição da sua vítima e chega junto através dos macacos voadores. E eles vão dizer que ela é uma pessoa que precisa conversar com ele. E muitas vezes acontece o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Uma amiga sua está em determinado canto, pode ser no cinema, no shopping, na feira, né? Numa praça, numa praia, numa igreja, no campo de futebol, seja aonde for que ela esteja, ele vai se apresentar lá, geralmente com um semblante decaído, mostrando que está sofrendo para que ela veja. E como hoje a facilidade de você filmar, de você tirar fotos sem serem vistos,
É muito fácil. Então, essa pessoa tira uma foto, e ele espera que tire realmente, e mostra para ela. Aí chega para sua amiga que está sendo, que é a vítima, e diz: olha, sabe que eu encontrei ontem ou hoje de manhã? Fulano de tal. Olha só. Aí mostra a foto. Aí a intenção é que você se sensibilize, que você olhe aquela situação que ele está, olha, ele está mudado. Inclusive, essa pessoa diz: fulana, ele está tão mudado, ele está tão diferente, ele não é mais aquele. Aí na cabeça da vítima, ela já começa a pensar na idealização, no período de idealização, quando ele era todo amor, todo carinho, toda atenção, e começa a imaginar, a fantasiar ter uma vida novamente com ele, daqueles modos da idealização. Só que isso não é verdade, isso não vai acontecer. É só uma ilusão que ela está tendo. E ela pode cair no caso de uma condição dessa. Só que se você conhece as táticas usadas pelo narcisista, você não cai. Então você vence, você supera. Então, esses macacos voadores, eles servem como informantes. Então, eles querem reatar o relacionamento, mas ele precisa de uma outra coisa, que no caso aqui é o segundo modo como ele trabalha. Então ele busca o quê? Obter informações para ter o controle da situação. Então ele pergunta sobre a sua vida pessoal, ele quer saber sobre a sua vida pessoal, sobre com quem você anda, com quem você fala, com quem você conversa, com quem você convive. Então ele vai rodear a sua casa, ele vai rodear o seu trabalho, ele vai frequentar a sua igreja, ele vai frequentar o seu clube, ele vai frequentar a piscina que você frequenta. Então, todos esses lugares ele vai tentar chegar de alguma forma, que a sua presença seja notada por alguém ali. Então, quando ele localiza essa pessoa, então o que é que acontece? Ele diz: olha, eu vou ter que levar informações sobre fulano. Então eu vou chamar Ciclano, né? Mariazinha, que é amiga dela, ou Joãozinho, que é colega do trabalho dela, e vou falar para ele, dizer para ela assim. E começa a mandar recado. Esse tipo de atitude é muito comum na vida do narcisista, quando ele quer voltar a praticar o que nós chamamos no vídeo anterior de hoovering, e que você já sabe aqui, porque você já assistiu o vídeo anterior, você já assistiu também o vídeo falando diretamente sobre hoovering, e que você sabe que ele agora quer apenas retomar o controle daquela situação, daquele relacionamento. Então ele vai usar essas informações para manipular, para chantagear. E muitas vezes ele controla as interações sociais da vítima e monitora tudo o que ela faz. E esses macacos voadores, muitas vezes, eles nem têm culpa, porque eles são pessoas também empáticas, que querem ajudar e acham até que estão ajudando, quando na realidade não estão. Certo? Então, você precisa conhecer para vencer todas essas tentações que lhe sobrevêm. O terceiro ponto é que quando ele chega a essa condição, ele começa a desacreditar e isolar. Vou repetir. Ele chega a ter a condição de desacreditar e de isolar. Por que isso se dá? Muito bem, ele tentou fazer com que os macacos voadores
trouxesse a sua vítima de volta. E ele tentou de várias formas, com a intenção de obter informações, de controlar ela para que ela pudesse voltar. Só que ela resistiu. Ela não quis voltar. Ela não quer reatar com aquela vida de derrota que ela tinha antes. Então o que é que ele vai fazer? A partir desse momento ele vai usar os mesmos macacos voadores que antes eram usados para tentar trazê-la de volta. Ele vai usar esses mesmos macacos para desacreditar a sua vítima e isolá-la. Então, ele vai usar os macacos voadores para espalhar mentiras, boatos mentirosos a respeito da sua vítima. Ele vai ensinar a esses macacos voadores como é que vai fazer para desmoralizar a sua vítima. Vai criar conflitos entre a sua vítima e a sua nova linha de amizade, ou seja, a vítima está tentando reestruturar a sua vida, a sua linha de apoio, o grupo de apoio, e ele vai chegar lá e vai, no dizer bem popular, vai sujar a imagem dela, vai denegrir a imagem dela, vai inventar conversa sobre aquela sua vítima e vai fazer com que ela seja jogada contra as pessoas, com a total vontade e intenção de isolar sua vítima novamente, de fazê-la com que ela se sinta tão mal longe dele que tenha o desejo de voltar a estar com ele. Então, esse isolamento das vítimas, ele não faz só no sentido físico, indo nas reuniões, indo na igreja, indo no clube, indo na rua em que ela mora. Não é só isso. Ele entra nas redes sociais e ele vai denegrir a imagem dela no Instagram, no TikTok, no Facebook, o Meta. Ele vai utilizar até mesmo o YouTube para fazer com que nos comentários, trazendo comentários muitas vezes para denegrir a imagem dela. Então, vai difamá-la de tal forma que a reputação da sua vítima passe a ser a pior possível. Então, essa é a ação que ele faz. A intenção do narcisista é justamente esse, manter o controle. Se ele não mantém o controle sobre as ações da sua vítima, ele não descansa. Agora, por que ele usa os macacos voadores? Primeiro, para evitar responsabilidade. O narcisista não assume responsabilidade com nada nem com ninguém, não é? Principalmente pelos seus erros. A outra coisa também é que ele vai manipular a sua vítima para aceitar, para que ela aceite o hoovering dele. Mas se ela não aceita, ele vai tentar proteger a sua imagem. E a forma dele proteger a sua imagem é justamente atacando a sua vítima, projetando nela aquilo que ele é. Então, essa condição já retrata a sua perda total do controle sobre a sua vítima. Quais as características desses macacos voadores? Olha, muitas vezes a gente fala de macacos voadores como se fossem verdadeiros asseclas do mal. Quando na realidade, como eu já falei anteriormente, não são pessoas más. São pessoas que não têm, que são ignorantes com respeito, ignorantes no sentido de não saber, de não conhecer o que se passa naquele relacionamento que eles querem ajudar a reatar. Os abusos que aconteciam
ali, né? Eles não sabem. E então, essa condição, nós não podemos acusar o macaco voador por uma coisa que eles nem conhecem. Também tem a questão da lealdade ao narcisista. Muitas vezes as pessoas fazem isso porque o narcisista se mostra uma pessoa tão maravilhosa para os de fora que fica difícil as pessoas negarem alguma coisa a ele. Porque ele é uma pessoa prestativa, atenciosa, caridosa, é uma pessoa muito simpática, sedutora. Então, essas pessoas sentem lealdade para ele, sentem-se obrigados a ajudá-los, a ajudar o narcisista. Então, outra coisa importante que acontece, e é por isso que esses macacos voadores são utilizados, são a falta de limite que a vítima dá para certas amizades. Não é? Muitas vezes o macaco voador pode ser uma irmã, pode ser uma prima, pode ser um amigo, que você deu espaço demais na sua vida e essa pessoa se sente na obrigação de chegar até você sem nenhuma cerimônia. Talvez não um irmão diretamente, porque às vezes acontece que quando passa por um problema desse, a família é a primeira a ser comunicada. Mesmo que não concorde com a vítima, acha que ela está exagerando, né? Porque aquele rapaz é uma pessoa maravilhosa, aquela moça é uma pessoa maravilhosa e não vai apoiar muito a decisão dela. Mas mesmo assim eles são os primeiros a tomarem conhecimento do fato real. Mas se você não der limites a ele também, eles vão se sentir na tranquilidade de poder infiltrar-se na sua vida. E isso é muito perigoso, tá certo? Então, o que fazer nesse caso? Olha, há algumas coisas que a gente tem que lembrar. E eu tenho lembrado sempre isso nos nossos vídeos. Estabeleça limites. Limites que são importantes para que as pessoas não se aproximem tanto da sua intimidade. Documente também tudo o que está acontecendo no seu relacionamento para que você tenha subsídios para poder enfrentar certos momentos de decisão. Então busque apoio profissional, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, vá a um psicanalista, converse, desabafe, certo? Fale, procure ter autoconhecimento, procure trabalhar sua autoestima. Então, essa questão é muito importante, além de que você deve também desenvolver a sua habilidade de assertividade. Né? Tendo esse contato com os macacos voadores, você deve ter certas conversas mais assertivas também com eles. Porque talvez eles estejam ali por serem manipulados também pelo narcisista. Então, as consequências dessa manipulação que o narcisista faz, nós já conhecemos, que são a perda de autoestima, isolamento social, revitimização. Tudo isso são consequências da manipulação. E o narcisista sabe disso. Então, qual a prevenção, pastor, com relação a isso? Olha, é você se informar. Educação é tudo. Se informe, desenvolva a sua comunicação assertiva, fortaleça a sua rede de apoio, busque pessoas que gostam de você realmente para lhe ajudar, procure uma instituição, como uma igreja, uma instituição qualquer que possa te ajudar a aumentar a tua autoestima, certo? Busca ajuda profissional, que eu não me canso de falar isso, mas no uso dos macacos voadores por parte do narcisista, isso é uma tática que eles usam há séculos. Há séculos. É muito comum para manipular
e para controlar. Então, reconhecendo as estratégias, você garante uma vitória muito mais rápida e identifica rapidamente quando os macacos voadores aparecerem. Aí você diz, opa, um macaco voador aqui trazendo informação desnecessária. Então, ó, por favor, vai de retro. Então, essa condição é importante para que você se livre dessas influências ou más influências de pessoas até queridas, mas que infelizmente, por não saberem, estão tentando destruir a sua vida novamente. Então, cuidado, se prepare. Os narcisistas não brincam em serviço e os macacos voadores estão aí para servirem. Não é? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós somos um canal novo, simples, ainda caminhando, engateando, não temos recursos ainda, mas nós estamos aqui para ajudar o maior número de pessoas possível, tá certo? Então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, porque o seu like ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar para muito mais gente, e assim a gente ter um número bom de likes, né, de visualizações, vai ajudar muito ao nosso canal, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.